Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre instrumentos ópticos simples, da disciplina de ondas do Cefet. Você já parou para pensar como conseguimos observar uma bactéria, ler letras muito pequenas ou enxergar planetas e estrelas que estão a milhões de quilômetros da Terra? Embora esses exemplos pareçam muito diferentes, todos eles têm algo em comum. Dependem de como a luz se comporta. Nessa apresentação, vamos explicar o funcionamento de 4 importantes instrumentos ópticos: a lupa, o microscópio óptico, o telescópio refrator e o telescópio refletor. Além disso, vamos discutir uma dúvida muito comum atualmente: qual a diferença entre o zoom óptico e o zoom digital? E por que eles produzem resultados diferentes? Durante toda a apresentação, vamos relacionar esses equipamentos aos conceitos estudados na disciplina de ondas, principalmente a propagação da luz, a reflexão, a refração e a reformação de imagens. Então, vamos começar entendendo como funciona um instrumento óptico mais simples de todos, a lupa. Pode passar o slide. Essa vai ser a estrutura da nossa apresentação, então vamos começar. Pode passar. Antes de falarmos especificamente da lupa, é importante recordar alguns conceitos fundamentais. A luz é uma onda eletromagnética, diferentemente das ondas sonoras. Ela não precisa de um meio material para se propagar e pode viajar até mesmo no vácuo. Quando a luz encontra diferentes materiais, ela pode sofrer alguns fenômenos físicos importantes. 2 delas são fundamentais para os instrumentos ópticos. O primeiro é a refração, que ocorre quando a luz passa de um meio para o outro, como do ar para o vidro. Nesse caso, sua velocidade muda e, consequentemente, sua direção também pode mudar. O segundo fenômeno é a reflexão, que acontece quando a luz atinge uma superfície e retorna para o meio de origem, como ocorre em um espelho, por exemplo. É justamente utilizando esses 2 fenômenos que conseguimos construir os instrumentos capazes de ampliar imagens e permitir observações que seriam impossíveis de observar apenas com nossos olhos. Pode passar. A lupa provavelmente é o instrumento óptico mais conhecido e também o mais simples. Sua estrutura é composta apenas por uma lente convergente e também é chamada de lente convexa. Esse tipo de lente é mais espesso no centro do que nas bordas e possui uma característica de fazer os raios luminosos convergirem para um ponto chamado foco. Mas por que a lupa amplia os objetos? Isso ocorre porque, quando colocamos um objeto entre a lente e o seu foco, os raios de luz atravessam a lente e sofrem uma refração. Depois dessa mudança de direção, eles chegam aos nossos olhos como se estivessem vindo de um objeto mais localizado através da lente. Nosso cérebro interpreta esses raios como se a imagem realmente fosse maior do que o objeto original. A imagem formada pela lupa possui 3 características importantes. Primeiro, ela é uma imagem virtual, ou seja, ela não pode ser projetada sobre uma tela. Segundo, ela é uma imagem direta, mantendo a mesma orientação do objeto observado. Terceiro, ela é uma imagem ampliada, permitindo visualizar detalhes que seriam difíceis de enxergar a olho nu. Quanto menor for a distância focal entre a lente, maior será o aumento obtido. Entretanto, existe um limite para essa ampliação, pois o próprio olho humano possui uma capacidade limitada de resolução. Por isso, quando precisamos observar objetos ainda menores, como células ou micro-organismos, uma única lente já não é o suficiente. Foi justamente para superar essa limitação que surgiu o microscópio óptico. Na próxima parte, veremos o funcionamento desse microscópio óptico e, em seguida, o telescópio refrator. Pode passar. Agora que nós entendemos o funcionamento da lupa, a gente pode perceber que ela possui uma limitação. Seu aumento é relativamente pequeno. Quando queremos observar estruturas extremamente pequenas, como células, bactérias ou tecidos, precisamos de um instrumento muito mais eficiente. É nesse contexto que surge o microscópio óptico.
O microscópio óptico é formado principalmente por duas lentes convergentes, a objetiva, que fica próxima ao objeto observado, e a ocular, que é a lente pelo qual o observador olha. O funcionamento acontece em duas etapas. Primeiro, a luz proveniente do objeto atravessa a lente objetiva. Essa lente forma uma imagem real, invertida e ampliada do objeto. Essa primeira imagem é criada dentro do próprio microscópio. Em seguida, essa imagem passa pela lente ocular. A ocular funciona praticamente como uma lupa, ampliando ainda mais a imagem produzida pela objetiva. O resultado é uma imagem virtual, muito maior, permitindo ao observador enxergar detalhes impossíveis de ser vistos a olho nu. O aumento total do microscópio depende do produto entre o aumento da objetiva e o aumento da ocular. Por exemplo, se a objetiva amplia 40 vezes, a ocular amplia 10 vezes. O aumento total será de 400 vezes. Entretanto, existe um limite para essa ampliação. Mesmo aumentando muito a imagem, chega um momento em que não é possível visualizar novos detalhes. Isso acontece porque a resolução do microscópio depende do comprimento de onda da luz visível. Como a luz possui um comprimento de onda relativamente grande, quando comparado ao tamanho de moléculas e átomos, ela não consegue distinguir estruturas menores do que aproximadamente 200 nanômetros. Por isso, para observar vírus muito pequenos ou átomos, é necessário utilizar outros equipamentos, como o microscópio eletrônico, que utiliza elétrons em vez de luz. O microscópio óptico é amplamente utilizado em hospitais, laboratórios de pesquisa, universidades e indústrias farmacêuticas, sendo uma ferramenta indispensável para a medicina, a biologia e as diversas áreas da ciência. Enquanto o microscópio foi desenvolvido para observar objetos muito pequenos e próximos, existe outro instrumento óptico criado para fazer exatamente o contrário, observar objetos extremamente distantes, como planetas, estrelas e galáxias. Este instrumento, vou falar agora, que é o telescópio refrator. Pode passar o slide. Assim como o microscópio, o telescópio refrator também utiliza duas lentes convergentes. No entanto, seu objetivo é completamente diferente. Enquanto o microscópio amplia objetos próximos, o telescópio refrator permite observar objetos que estão extremamente distantes da Terra. A lente localizada na parte frontal do telescópio é chamada de objetiva. Ela possui um diâmetro grande justamente para captar a maior quantidade possível de luz proveniente dos astros. Como as estrelas e planetas são muito distantes, os raios luminosos chegam praticamente paralelos à lente objetiva. Ao atravessar essa lente, sofrem refração e convergem para o plano focal, formando uma imagem real invertida. Depois disso, a lente ocular amplia essa imagem, permitindo que o observador enxergue o objeto com muito mais detalhes. Quanto maior for o diâmetro da lente objetiva, maior será a quantidade de luz captada. Isso significa que será possível observar objetos mais fracos e mais distantes no espaço. No entanto, esse tipo de telescópio apresenta algumas limitações. Uma delas é a chamada aberração cromática. Esse fenômeno acontece porque cada cor da luz possui um comprimento de onda diferente. Como consequência, cada cor sofre uma refração ligeiramente diferente ao atravessar a lente. Isso faz com que as cores não sejam focalizadas exatamente no mesmo ponto, produzindo pequenos contornos coloridos ao redor da imagem. Além disso, fabricar lentes muito grandes é um processo complexo, caro e muito difícil também, pois elas precisam ser extremamente precisas e pesadas. Mesmo assim, o telescópio refrator foi extremamente importante para o desenvolvimento da astronomia. Foi com instrumentos desse tipo que cientistas como Galileu Galilei realizaram algumas das primeiras observações detalhadas da Lua das fases de Vênus e dos satélites de Júpiter, revolucionando nossa compreensão no universo. Olá a todos, eu me chamo Bruno e dando continuidade da questão que o Felipe acabou de falar, eu vou entrar no assunto do telescópio refletor. Na parte anterior, a gente viu que o telescópio refrator ele utiliza as lentes para captar e ampliar a luz proveniente dos astros. No entanto, esse tipo de instrumento apresenta algumas limitações, como o alto custo de fabricação das lentes muito grandes e a aberração cromática também. Para resolver esses problemas, foi desenvolvido o telescópio refletor, que utiliza os espelhos ao invés de lentes como elemento principal. O seu funcionamento começa quando a luz proveniente das estrelas, dos planetas ou galáxias entra pela abertura do telescópio e atinge um grande espelho côncavo localizado no fundo do equipamento. Esse espelho ele reflete a luz e faz com que os raios luminosos convirjam para um ponto focal. E antes de chegarem ao ocular, esses raios encontram um pequeno espelho secundário responsável por desviar a luz para a lateral do telescópio, onde está posicionada a ocular.
e é por ela que o observador visualiza a imagem ampliada também. A principal vantagem desse sistema é que a formação da imagem ela ocorre por reflexão da luz e não por refração. Como a reflexão não depende do comprimento de onda da mesma forma que a refração também. Como a reflexão não depende do comprimento da onda da mesma forma que a refração, o telescópio refletor praticamente elimina a aberração cromática. Ele produz novas imagens mais nítidas. Outra grande vantagem é que os espelhos são mais leves, mais baratos e mais fáceis de fabricar em grandes dimensões do que as lentes. Isso permite a construção dos telescópios gigantescos, capazes de captar uma quantidade muito maior de luz e observar objetos extremamente distantes e pouco luminosos. Por esse motivo, praticamente todos os grandes observatórios astronômicos atuais utilizam telescópios refletores. Eles são essenciais para a pesquisa na astronomia, na descoberta de novos corpos celestes e nos estudos sobre a origem e evolução do universo. Aí agora, vamos falar da última parte, que é a questão que o Thiago tinha dito na introdução, que é a diferença entre zoom óptico e zoom digital. Depois da gente entender como funcionam esses instrumentos ópticos, podemos relacionar esses conceitos a uma tecnologia presente no nosso dia a dia, o zoom das câmeras e dos celulares. Embora muitas pessoas pensem que todo zoom funciona da mesma maneira, existem dois tipos principais, o zoom óptico e o zoom digital. O zoom óptico, ele utiliza as lentes móveis. Quando aproximamos a imagem, as lentes mudam de posição, alterando a distância focal do sistema óptico, e isso faz com que a luz seja redirecionada antes de chegar ao sensor da câmera, ampliando de fato a imagem do objeto. Como consequência, a imagem mantém praticamente a mesma qualidade, preservando os detalhes, nitidez e resolução. E é por isso que as câmeras fotográficas profissionais e alguns smartphones mais avançados utilizam esse tipo de tecnologia. Já o zoom digital, ele funciona de maneira completamente diferente. Nesse caso, ele não ocorre nenhuma alteração física nas lentes. A câmera simplesmente amplia eletronicamente a imagem que já foi capturada pelo sensor. Na prática, o equipamento recorta uma parte da imagem original e aumenta esse trecho, utilizando processamento digital. Como nenhum novo detalhe é capturado, ocorre perda de resolução, diminuição da nitidez e também o aumento da aparência de pixels e ruídos. Do ponto de vista da física, essa é a principal diferença dos dois sistemas. O zoom óptico modifica o caminho da luz por meio de elementos ópticos, utilizando os princípios da refração, estudados na disciplina de ondas, e já o zoom digital não altera o comportamento da luz, ele apenas processa a imagem depois que ela já foi formada. E por isso, dizemos que o zoom óptico representa uma ampliação física e real da imagem, enquanto o zoom digital é apenas uma ampliação eletrônica. E aí, por fim, nós vamos ver o que aprendemos, uma conclusão. Ao longo desse vídeo, nós vimos diferentes instrumentos ópticos que utilizam os fenômenos da reflexão e da refração da luz para formar imagens ampliadas e possibilitar as observações que seriam impossíveis apenas com o olho humano. Nós aprendemos que a lupa utiliza uma única lente convergente para ampliar pequenos objetos, enquanto o microscópio óptico combina duas lentes para observar estruturas microscópicas. Também entendemos que o telescópio refrator utiliza lente para capturar a luz de objetos muito distantes e que o telescópio refletor substitui essas lentes por espelhos, eliminando algumas limitações e permitindo a construção dos maiores telescópios do mundo. Por fim, vimos que o zoom óptico amplia a imagem, modificando o caminho da luz através das lentes, enquanto o zoom digital também amplia eletronicamente uma parte da imagem já capturada, resultando em perda de qualidade. Esses exemplos, eles mostram como os conceitos de óptica e de ondas eletromagnéticas estão presentes tanto em equipamentos científicos quanto em tecnologias que utilizamos diariamente, como câmeras fotográficas e celulares. Esperamos que essa apresentação tenha contribuído para uma melhor compreensão desses instrumentos e de seus princípios físicos. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau.